Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma lição da nossa escola dominical, Revista da Betel. Estamos falando da relevância da igreja. E na lição de número 7, vamos falar da relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. Pertencer a uma igreja, já falamos, integral, novo convertido, é importante. E Deus usa a igreja para o nosso crescimento. Então, todo cristão deve frequentar uma igreja. É assim que vamos ter um crescimento e desenvolvimento da nossa vida cristã. Lição de número 7, a data dessa lição é do próximo domingo, 18 de agosto, que fala, cujo título é a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão. O texto áureo se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática é que a vida do discípulo de Cristo, que inicia no novo nascimento, quando ele se converte, deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. O texto, referência aqui, é o de Efésios, capítulo 4, verso 11 ao verso 14, que lemos assim, diz o texto: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos então à introdução da nossa lição. A igreja desempenha um papel importante, fundamental no crescimento do cristão, pois é através da igreja que proporciona o ambiente de comunhão, de apoio mútuo, de fortalecimento da fé, de encorajamento em momentos de dificuldades. Primeira parte da nossa lição fala que o ministério ajuda no crescimento cristão. Vejamos, portanto, a relevância da contribuição do ministério para o crescimento da vida cristã. Primeiro, vamos tratar a importância dos líderes ministeriais. Em Efésios 4, 11 a 12, está escrito que Deus é quem dá à igreja líderes ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Vemos aqui também que há diversidade de ministério, e essa diversidade é essencial para o crescimento da vida cristã, como, por exemplo, o pastor acolhe e alimenta as ovelhas, o evangelista traz almas para Cristo, que estimula a evangelização e o crescimento da igreja. O mestre promove o crescimento por meio do ensino da palavra. O profeta exorta, edifica e consola e encoraja e produz avivamentos. Todos esses ministérios são essenciais para a vida cristã. O apóstolo supervisiona a obra. Portanto, todos eles são necessários. Vemos ainda no ponto 2 que o ensino promove o crescimento à igreja primitiva. Uma das verdades que caracterizava a igreja é porque era uma igreja que aprendia, perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento que os apóstolos proviam para a igreja. A fidelidade ao ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja que crescia.
A perseverança no estudo e no aprendizado deve se tornar uma das marcas da igreja. Só tendo esse desejo de constante aprender é que podemos crescer, fortalecer e vencer os muitos embates da vida. Uma revitalização do ministério do ensino na igreja traz um crescimento saudável, como foi da igreja primitiva, Atos 9:31. O ministério do ensino alcançou seu apogeu no próprio Cristo, que é o mestre por excelência. Ele foi mais conhecido como mestre do que como pregador. Ele pregava, ensinava e fazia aquilo que era verdadeiro e ideal. Se preocupou em ensinar os seus discípulos e depois deu a ordem que eles fossem e ensinassem todas as coisas que ele tinha, guardando todas as coisas que ele tinha mandado. Portanto, o ponto 3 fala da importância dos mestres para o crescimento da igreja. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo de todos os tempos, mas ele também teve mestres em sua vida. Atos 22, verso 3, menciona que ele estudou aos pés de Gamaliel. Após sua conversão, foi também extremamente ajudado por Barnabé, como vimos na lição passada, que Barnabé o introduziu para os irmãos. Atos 9, 26 e 27, Atos 11, verso 25 e 26. Embora muitas vezes esquecido, Barnabé foi de fundamental importância no crescimento do ministério de Paulo. O apóstolo dos gentios aprendeu a lição e no exercício do seu ministério teve muitos filhos na fé, dentre os quais podemos destacar Tito, Timóteo 1, 2. A grande verdade é que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que lhe ensinam. Hebreus 13, verso 7, 13, verso 17. Então, Deus dá líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do serviço e a edificação do corpo de Cristo. Vamos ao ponto 2. Falemos agora do convívio na igreja e o crescimento. A qualidade do ambiente em cujo contexto alguém está inserido vai exercer forte influência sobre essa pessoa. Vejamos, portanto, como o ambiente da igreja contribui para o crescimento de seus membros. Falemos do ambiente da igreja. O amplo sistema de apoio de comunidade cristã é um dos maiores benefícios de ser cristão. Crescer na vida cristã, apesar de sua necessidade individual, é também uma necessidade coletiva. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de amadurecimento do discípulo de Cristo. É a convivência na comunidade de fé que oportuniza a prática da mutualidade, que é caracterizada pela expressão frequente nas páginas do Novo Testamento. Uns aos outros, na edificação, na demonstração, suportando, exortando, ajudando, estimulando uns aos outros, para que não sejamos mais meninos inconstantes, de acordo com Efésios 4,14. O texto de Romanos 15, verso 1 e 2, nos recomenda a compreender os fracos, a suportar os fracos. Portanto, o ambiente da igreja, ele não é perfeito, sabemos disso. Vai haver conflitos, até nesses conflitos Deus está nos amadurecendo. Vai haver desafios que são vividos da igreja. Quando nós enfrentamos com amor, com perdão, estamos desenvolvendo o nosso amor, o nosso perdão, que são elementos poderosos para o crescimento cristão. Há muita gente focando somente nos defeitos da igreja e vive em busca de uma igreja perfeita. Mas isso é uma triste ilusão. Não há perfeição onde se encontram seres imperfeitos. A igreja é composta de pessoas imperfeitas. A Bíblia diz que todos nós estamos num processo de crescimento e que não terminará aqui. Provérbios 4,18, o justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia
perfeito. Por isso somos ensinados a suportar os irmãos, Efésios 4:2. E isso significa ser paciente com ele nas suas fraquezas, falhas, ajudar uns aos outros a carregar o fardo um do outro, Gálatas 6:2, e perdoar aqueles que nos ofendem, Efésios 4:32. Todas essas atitudes e muitos mais vai nos conduzir ao crescimento cristão. Vamos ao ponto 3. O serviço da igreja é fundamental também para o crescimento. Somos chamados para servir a Deus. 1 Tessalonicenses 1:9. Deixar os ídolos, servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus ao seu Filho Jesus, que nos livra da ira futura, são a razão pela qual nós fomos salvos. Assim como um homem cresce com o seu trabalho, igualmente cresce na vida cristã quando servimos ao Senhor, nosso Deus. Então, o ambiente da igreja, em tudo, vai contribuir para o crescimento dos seus membros. Que nós possamos estar integrados numa igreja, fazendo parte, e tudo que acontece, mesmo as desavenças, são para o nosso crescimento. Vamos à lei do crescimento pelo meio do fazer. Atos 1:1 registra que Lucas relatou a Teófilo tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. O fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, mas fez. O fazer gera experiência, gera crescimento. Tudo aquilo que não é exercitado tende a atrofiar, mirrar e secar. Assim também é na vida cristã. Se os dons e as capacidades que Deus nos deu, elas precisam ser desenvolvidas. Dessa forma, vemos que não há automatismo. Por isso, Paulo ordenou a Timóteo para despertar e avivar o dom pelo qual ele havia recebido, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Como desenvolver os talentos recebidos de Deus? Só se aprende fazendo. Ninguém aprende a dirigir sem pegar no volante, nem aprende a nadar sem entrar na água. De igual modo, a nossa fé, a nossa vida espiritual só se desenvolve à medida que é colocada em ação. Quando você negocia os seus talentos, eles aumentam. E também a sua capacidade de administrar. Mateus capítulo 25, versículo de número 20. Vamos à lei do crescimento, está presente na vida cristã. O crescimento espiritual não é uma opção que devemos escolher, mas sim um imperativo que devemos obedecer. Em 2 Pedro 3,18, Pedro termina a sua carta dizendo: mas antes crescei na graça e no conhecimento. Somos aqui ordenados a crescer tanto na graça quanto no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão só tem uma opção: crescer e crescer. A vida cristã foi comparada a um andar de bicicleta. A pessoa precisa pedalar, pois se parar não consegue se manter e acaba caindo. É digno de nota a ênfase que o apóstolo Pedro dá ao crescimento espiritual dos que estão em Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Capítulo 3, verso 18. A vida do discípulo de Cristo é uma vida de desenvolvimento. Não podemos nos acomodar, pois ainda não alcançamos a plenitude e não chegamos ainda à estatura de varão perfeito. Efésios 4:13. Crescimento é o que o povo se espera daquele que nasceu de novo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Trata, assim, de um processo contínuo, imprescindível para não sermos inoperantes e improdutivos, de acordo com 2 Pedro 1:8, para não ficarmos inativos. 3:3. Essa é uma lei para hoje. Paulo recomendou a Timóteo que, assim como havia ouvido dele, também transmitisse a homens fiéis, que por sua vez transmitiriam a outros, e assim sucessivamente. Ou seja, esses princípios devem permanecer em pleno vigor em nossos dias,
até a volta gloriosa de Cristo, 2 Timóteo 2:2. Se não nos preocupamos em formar uma nova geração, acontecer algo novo, o mesmo acontece no tempo do juiz. Após a morte de Josué, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que ele fizera a Israel. Juiz capítulo 2, versículo de número 10. O fazer é um princípio na vida de Cristo. Ele não só ensinou, mas ele fez. O fazer gera a experiência do crescimento, nos leva a praticar a vida, não ser apenas ouvinte da palavra, mas acima de tudo, praticante. Que nós possamos fazer. Portanto, nessa lição, vimos que o crescimento e o desenvolvimento do discípulo de Cristo, ao longo da jornada cristã, nessa terra passa. Nós temos um tempo para realizar a obra de Deus. Trabalhar enquanto é dia. A noite vem que ninguém mais pode trabalhar. Necessariamente pela convivência em uma igreja local, pelos cuidados que vamos receber ali, pela participação que teremos na igreja e ajudando aqueles a quem o Senhor Jesus concede à igreja. Exerçamos os nossos dons para exercício de diferentes ministérios, pelo interesse, pelo comprometimento pessoal de cada um, ajudando uns aos outros, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo, à medida de varão perfeito. Que Deus te abençoe, que você entenda o propósito pelo qual Deus se coloca numa igreja, que é para crescer, que é para desenvolver a sua fé, e que você tenha esse desejo de crescer, de amadurecer, de ser um crente mais maduro, que busca a vontade de Deus para a sua vida. Como dissemos, a igreja não é um local de pessoas perfeitas, são pessoas imperfeitas que servem a um Deus perfeito, um Deus que é amor. E até nas desavenças que temos, Deus quer nos ensinar o perdão, Deus quer nos amadurecer. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre ali no nosso canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, você vai clicar no playlist. No playlist você vai encontrar um total de 237 pastas. Em cada pasta está dividido por assuntos. Por exemplo, você descer na primeira, lá embaixo, na primeira de todas, são 237, então você tem que ir até chegar lá na primeira. Você vai encontrar comentário em Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse, todo o Novo Testamento comentado para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Depois, de Gênesis até Malaquias, as primeiras 70 pastas, nós temos um comentário de toda a Bíblia para você. Temos também as pastas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, a Bíblia, Levítico. Nessas, nós lemos a palavra de Deus para você, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, amém? Mas o crescimento vem pelo fazer. Por isso que Tiago diz, meus irmãos, não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sejamos praticantes. E nós vamos praticar a vida cristã através da igreja. Entre no nosso canal, há bastante material para enriquecer o seu conhecimento bíblico, para enriquecer o seu conhecimento das Escrituras, e que você, ao ouvir todos esses ensinamentos, possa também colocar em prática na sua vida cristã. Antes crescei na graça e no conhecimento. Você quer conhecer mais? Acione o nosso canal. Na graça, tenha plena comunhão com Cristo através da oração. Que Deus te abençoe. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre ali no canal, divulgue para amigos, familiares, para que outras pessoas. Ali você tem uma biblioteca
para estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Para a semana que vem, estudaremos a lição 8, a relevância e importância da doutrina pentecostal para manter a igreja viva. A igreja que eu pertenço é viva, é cheia de luz. Que você possa ter uma igreja viva, uma experiência real com Jesus, que a sua luz brilhe, que você seja o sal da terra. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.